Estimado, e então, e esse local maravilhoso aqui, que eu tenho algumas fotos aqui, que eu sou obrigado a colocar para o estimado falar alguma coisinha desse centro religioso, espiritual, da família lá em São Martim. Nós temos a grande chance na região da natureza. A natureza de São Martinho ela é muito bonita porque lá é um lugar que eles preservaram o meio ambiente. É a casa dos meus irmãos, a casa da minha mãe. Nós unimos o turismo religioso com o turismo rural. Os meus irmãos moram em Vargem do Cedro e o Santuário da Albertina é em São Luís, dá 8 quilômetros. E a casa dos meus irmãos, eles têm uma casa de turismo. Eles têm 5 pousadas, atendem 15 mil turistas mês com reserva. Eles têm uma fábrica de bolacha artesanal com 110 funcionários. Tem um restaurante com 92 tipos de comida. Eles têm também a fábrica de chocolate artesanal. Tem um mini zoológico. O rio passa dentro de casa, tem as carpas que comem da mão, você alimenta as carpas dentro de casa. E é uma bênção, é uma região muito, muito especial. Muitos já devem ter visitado, mas quem ainda não foi a Vargem do Cedro, vale a pena. É muito fácil chegar lá. A gente vai até Águas Mornas, pega a direita, vai até São Bonifácio e mais 30 quilômetros. É perto de Armazém e Gravatal, mas é uma região muito privilegiada. Muita natureza, muitas flores, né? Os meus irmãos cuidam muito dos jardins, de 4 em 4 meses eles trocam as flores para terem flores também que embelezam a natureza. E o que a nossa estimada Albertina proporciona naquele local tão religioso e tão espiritual? Todos os domingos, às 10 horas, tem missa na Igreja Matriz de São Luís, do Santuário. Depois, à tarde, também às 3 horas. São 2 missas no domingo, que é o padre Sérgio Jeremias, que é o pároco. E lá as pessoas vão buscar a parte espiritual, a formação religiosa, e depois já aproveitam para também alimentar o corpo. Primeiro alimenta o espírito e depois alimenta o corpinho. Comer alguma coisinha, né? Para fortalecer. Para não desmaiar, para não passar, né, sofrer de fome. Estimado, racismo. A gente percebe que você gosta de futebol. Eu vou citar como exemplo que a gente tem visto isso no Brasil e no mundo afora. No futebol, o caso de racismo aí que, como diz um amigo meu, que é de Presidente Nereu, Oswaldo Guerra, foi vereador no Sul, dá vontade de gomitar. Porque não há mais respeito pela outra raça. E que raça? Somos todos seres humanos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Deus não está preocupado com a cor, nem com o sexo. Deus está preocupado com o coração das pessoas. O ser é muito importante, nós temos que valorizar mais o ser. Nós valorizamos muito o exterior, muito o ter e pouco o ser. Toda pessoa que quer ser respeitada deve respeitar primeiro. Se eu quero ser respeitado, tem que respeitar uma criança, tem que respeitar uma pessoa de outra religião. A mesma coisa é a questão religiosa, o fanatismo, o radicalismo. Eu não posso julgar o outro, eu não posso discriminar o outro só por causa da cor, só por causa da religião, só por causa da raça. Do jeito que isso é bíblico, faça aos outros o que você quer que faça para você. Se todo mundo fizesse isso, não teria esse problema de racismo e discriminação. Como é que o senhor vê essa adolescência, essa juventude, em função dessa idade penal, cometendo crimes bárbaros a nível de Brasil e de mundo, mas no Brasil tomou conta, desenfreou a coisa, parece que desceu ladeira abaixo. Isso parece que é fogo de morro acima, água de morro abaixo, quando bate a coceira ninguém segura, essa que é a grande verdade. Como é que você vê essa situação dessa juventude menor, matando e assumindo os crimes quando os adultos estão juntos? Mas volto de novo à questão família. Toda disciplina, todos os valores vêm de casa. Todo filho que é problema em casa é problema na escola, é problema na igreja. E quando vai para a escola, né? Tem filhos que nem vão mais para a escola. Porque o filho que é educado em casa, ele não dá trabalho para a escola e para a igreja. Mas o filho que não tem formação, hoje os pais, por exemplo, não sabem onde os filhos estão, com quem que os filhos estão.
Eu trouxe aqui no programa, há 15 dias atrás, 10 dias atrás, o doutor Daniel Garcia, nosso delegado de polícia, delegado regional de Rio do Sul, paulista, mas está em Rio do Sul já há um ano e pouco. E eu perguntava sobre essa situação do menor, da idade penal, da redução, se ele era a favor ou contra. Ele dizia, não, primeiro, Neri, nós temos que ter menos filhos. Porque é muitos filhos, e hoje as famílias, a mãe trabalha, o pai trabalha, não tem mais tempo, não tem mais dedicação para filhos, não é como os nossos pais antigamente, sua mãe, seu pai, meu pai, minha mãe. Como é que você vê? Diminuir, ter menos filhos? Como é que você vê isso como padre? Mas a igreja... Isso vai reduzir a criminalidade? Ele entende que sim. Quando eu presido um casamento, eu faço 3 perguntas. Vocês estão aqui de livre e espontânea vontade? Estamos. Vocês prometem também serem fiéis? Prometemos. Vocês prometem ter os filhos que o planejamento familiar pede dentro de uma consciência? Prometemos. Então, por exemplo, eu sempre vejo que o casal nunca devia ter só um filho. É muito difícil educar um só, porque tem tudo para ser um filho egoísta, individualista. O casal nunca devia ter menos do que 2 filhos, porque quando tem 2, quando perde um, tem mais um. E o casal sempre devia ter no mínimo 2 filhos, para poder também educá-los mais juntos. Por exemplo, não esperar muito para terem os filhos, que um possa ajudar o outro e depois serem parceiros, também serem amigos, serem colegas. Padre estimado, Vilmar, isso quando eles vão lá antes do casamento, é a orientação. Mas aqueles que não casam, que se juntam, que vivem amontoados e que fazem filhos por fazer. Vamos fazer sexo, vem filho, não toma pílula. A pílula, como é que você ouviu também? A pílula, a igreja é contra, não? A igreja, ela sempre quer que seja dentro do planejamento familiar responsável, porque tudo que você usa contra o planejamento natural pode afetar, como vai afetar o organismo ou do homem e da mulher. A igreja não gostaria que alguém mutilasse o seu corpo, já que Deus deu um corpo perfeito. Marchas, a gente vê muita marcha, padre estimado. A marcha da maconha é uma coisa que também tomou conta disso, tudo quanto é lugar, tudo é bonito, vamos fazer... Como é que você vê? Hoje no Uruguai já é liberado a maconha, em vários outros países da Europa é liberado. No Brasil se fala muito. Como é que você vê? Olha, porque hoje o álcool mata muito mais que qualquer pessoa que usa uma maconha. O álcool hoje é uma coisa que tomou conta aí, uma coisa desenfreada também. Olha, Jesus já dizia isto, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. E nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu sou um padre que estou no mundo, mas não sou do mundo. Jesus disse, olha, eu estou mandando você como ovelha no meio de lobos. Eu que tenho que ter o equilíbrio, eu que tenho que ter o controle. Se eu sou um exemplo, se eu sou um testemunha vivo na família, na comunidade, isso aí é tudo para chamar atenção, isso é tudo para impressionar. Eu gosto de chamar isso de árvore de Natal. Tem que enfeitar a árvorezinha, tem gente que anda mais enfeitado que a árvore de Natal. E as pessoas, às vezes, para mostrar que são, por exemplo, tudo hoje está ligado, isso para chamar atenção, a pessoa, às vezes, não tem um amor em casa, porque o pai e a mãe não estão presentes, querem comprar os filhos com presentes. Mas não é o presente que vai conquistar o filho, é a presença, o pai e a mãe ausentes vai ser um filho problemático. E pai e mãe presentes é um filho abençoado. Estimado, essas outras novas igrejas, novas religiões, no Congresso Nacional a gente vê aquilo, tomou conta da política, hoje a religião de muitas religiões evangélicas estão muito penetrados dentro da política. Como é que tem essas novas religiões? De vez em quando deve ter mais de 40, 50, 80 igrejas, diferentes situações. E Deus é um só, A religião cristã, ela ensina o mandamento do amor. Quando entra a questão comercial, é muito fácil hoje abrir uma nova seita, porque é a maneira de se manter também economicamente. Então virou um bom mercado? É um bom mercado para muitos. Eu sempre digo à pessoa, por exemplo, domingo eu ainda comentei, a solução não é mudar de religião, é mudar de vida. Não precisa mudar de religião. Mude de vida que não precisa mudar de religião, porque os valores, onde eu vou eu me levo, o meu estimado, onde eu vou eu me levo. Né? Eu tenho que ser eu aqui como em qualquer lugar, não é a religião. Tem muita gente escondida atrás de uma religião, mas não é uma pessoa que dá testemunho.